Olá, sou Antônio Faria, sou advogado especialista em Direito Empresarial e Direito Imobiliário, sou também conselheiro sessional da Ordem dos Advogados do Brasil e no que toca ao direito societário, lancei 4 vídeos para explicar como funciona a proteção patrimonial e a sucessão empresarial, como veremos a seguir. Essa matéria consiste num planejamento societário ético e alinhado aos princípios legais que norteiam o nosso país, objetivando a prosperidade e saúde da sua empresa e também protegendo a sua operação nas gerações futuras. Esse estudo se divide em 2 aspectos principais. O primeiro faz-se no quadro societário da empresa existente, salvaguardando a sua atuação no mercado para que, no decorrer do dia a dia, ela sofra menos atribulações possíveis. O segundo aspecto trata-se de um arcabouço societário próprio com a constituição de nova empresa com a finalidade de proteger o patrimônio arduamente conquistado pelo empresário. Com as mudanças da legislação do nosso país, como todos sabemos, faz-se necessário um estudo detalhado do papel da empresa no mercado, até mesmo para oxigenar a relação dela com os entes públicos e privados, incluindo seus próprios clientes. Um dado extremamente alarmante e real é que as empresas nacionais, a grande maioria delas, raramente chega à terceira geração. Por que isso acontece? Isso se dá porque muitas vezes os herdeiros do patriarca ou matriarca que arduamente conquistou aquele patrimônio decorrente daquela empresa, eles têm vocação para gerir a empresa. Então, a falta de planejamento, principalmente na questão sucessória, faz com que venha sucumbir todo o trabalho duro conquistado durante uma geração pelas gerações futuras. Por isso que esse estudo é tão importante, até para que possamos ser um revés nesse dado tão alarmante e tão agressivo. Não podemos deixar de destacar que quando se fala em planejamento societário, vem-se logo em mente o termo blindagem patrimonial, não sendo isso o nosso objeto de estudo e análise, porque a blindagem patrimonial muitas vezes incute sinônimos de ilegalidades e de coisas escusas, o que não é o nosso aspecto aqui que lançamos nesses 4 vídeos. Exemplo clássico de blindagem patrimonial foi a Operação Monte Éden, deflagrada pela Polícia Federal em meados de 2005, em 7 estados do país, incluindo aqui em Pernambuco, onde a Polícia Federal fazia uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, formação de quadrilha, evasão de divisas, tudo isso carreada por um ilegal esquema de proteção patrimonial, como já dito, que não é objeto de nossa atenção aqui nesse estudo. O que era esse esquema da Operação Monte Éden? Consistia em abrir uma offshore company no Uruguai, em nome de Laranjas. Essa offshore vinha ao Brasil, abria uma empresa sendo dela majoritária e também usando um laranja como sócio minoritário, e essa empresa se tornava a empresa blindadora. Daí, essa empresa blindadora pegava o cliente aqui no Brasil, comprava os bens do cliente e o cliente, por sua vez, alugava os próprios bens que por ele foi vendido à blindadora, passando então a ter o seu patrimônio esvaziado, porque os bens que eram deles foram vendidos e aí foram alugados. Então os bens não eram mais deles, falsamente. Para quê? Para exatamente que o fisco e também os demais credores não pudessem chegar no seu patrimônio, fazendo, como já disse o termo, um esvaziamento ilegal do patrimônio do devedor em detrimento do credor. Isso é um absurdo, um ilegal esquema de proteção patrimonial. O Uruguai foi escolhido para armar esse esquema porque é um paraíso fiscal na América do Sul, onde o controle de remessa de dinheiro é pouco ou nada controlado, além de ter baixíssimos impostos, muitas vezes nulos. Para que servia esse ilegal esquema de blindagem patrimonial? Com a única finalidade, como eu disse anteriormente, frustrar os credores, incluindo o fisco.
Por que isso? Porque no nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil, não é a pessoa que responde pelos débitos, e sim o patrimônio dela. Isso é o chamado princípio da solvabilidade jurídica. Então, existindo um débito, alguém busca o Poder Judiciário, entra com ação de execução forçada, o juiz manda penhorar um bem do devedor, perfaz a alienação desse bem e com esse crédito que se apurar dessa alienação reverte ao credor satisfazendo a dívida. No momento em que a empresa cliente aqui no Brasil, que foi blindada, chegava ao judiciário para buscar os bens dela, ela não tinha bem. O patrimônio fora esvaziado, porque o bem tinha sido vendido, hipoteticamente, falsamente, para a blindadora. E ela os alugou. Então, quando chegava a penhorar os bens dela, ela dizia, esse bem não é meu, esse é bem da empresa tal, porque os meus eu não tenho, são todos alugados. Isso aí acabava fazendo com que eles não respondessem pela dívida. Nessa perspectiva, surge, obviamente, uma pergunta. Então, qual é o meio legal e jurídico, moral e aceitável para fazer o patrimônio da empresa ser protegido e também garantir a passagem dela durante as gerações futuras? Isso aí, sim, é o nosso objeto de conversa aqui. É a proteção patrimonial e a sucessão empresarial. É um processo legal extremamente bem definido, que passa desde a alteração societária da empresa existente, como a criação de novas pessoas jurídicas, tudo isso visando proteger o patrimônio dentro dos limites legais e também salvaguardar regras claras para que a empresa possa, no decorrer das gerações, continuar a operação sem muitas atribulações. Dentro desse aspecto, nosso estudo começará a tratar de estruturação societária e planejamento fiscal, que nada tem a ver com esses planos mirabolantes e fraudulentos que buscam apenas prejudicar os credores e o fisco. Dessa forma, buscaremos nos aprofundar em alguns institutos específicos de direito para que o empresário possa gozar de todas as benesses legais e juridicamente possíveis, trazendo menos custo e mais produtividade para a empresa já existente. Nos meus vários anos de atuação profissional, tenho percebido que apenas os grandes empresários, as grandes corporações, têm se utilizado desse instituto jurídico de proteção patrimonial, e não os pequenos e médios. E precisamos mudar essa realidade, porque não somente as grandes empresas devem ter o cuidado de proteger o patrimônio dificilmente conquistado nesse mercado tão competitivo, mas também os pequenos e os médios. Isso é um dos motivos que muitas vezes empresas de médio e pequeno porte acabam fechando por falta de um planejamento. Planejamento esse que ele poderia adotar da mesma forma que as grandes corporações. Até porque o empresário sempre deve estar atento para escolher os novos rumos que a empresa dele deve tomar, fazendo estudos específicos nesse sentido, para que com isso ele ganhe lucratividade, tenha menos aborrecimento e cada vez mais a empresa dele cresça e seja reconhecida como uma empresa de destaque na atuação profissional que ele o faz. Uma orientação segura sobre os procedimentos por meio de um planejamento jurídico e societário é o primeiro passo que o empresário deve tomar para evitar desgastes desnecessários, bem como evitar custos que poderiam ser evitados. No próximo vídeo, irei entrar mais a fundo no Instituto da Proteção Patrimonial e da Sucessão Empresarial. E aí você vai ver de forma mais clara as ações e estratégias que eu estou sugerindo. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!